Deus te abençoe, graça e paz para todos. Vamos para o texto bíblico? Eu gostaria de ler junto com os irmãos Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Se você tiver um pouco de dificuldade para achar, já está projetado aí. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Eu quero pensar com você hoje sobre o tema: Deus não faz nada sem antes te revelar. Amém? Fala para o teu irmão aí do lado: Deus não faz nada sem antes te revelar. Amém, amados? Pode se assentar, por favor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, irmãos. Você não sabe como é maravilhoso ter a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Isso alegra o meu coração. Agradeço ao pastor Cleveson, aos pastores presentes, pelo apoio, pela consideração. E nós vamos pensar um pouco hoje como Deus é nas nossas vidas como Pai maravilhoso. A Bíblia diz, Amós disse, ele é considerado um dos profetas menores. Na verdade, ele era um pastor de ovelhas. Foi chamado para um ministério específico para entregar a mensagem do Senhor para Israel, né, o reino do norte. Mas ele disse uma verdade fundamental para todos nós, que vale para os dias de hoje. Porque Deus é Pai. Ele não fará nada sem antes revelar, sem antes compartilhar comigo e com você o que Ele pretende a nosso respeito. Eu quero, nessa introdução, lembrar você alguns personagens bíblicos. Jacó está fugido da casa do seu pai, ele está indo agora para a casa do seu tio Labão. Anoitece, ele vai dormir e ele tem uma visão. E ele tem um sonho em que ele via uma escada, anjos subindo e descendo, e Deus fala com ele. Sabe o que Deus fala com ele? Jacó, essa terra onde você está deitado será tua. Será tua todos esses limites, do oriente, do ocidente, norte, sul, leste, oeste, será tua. E eu vou estar com você até que tudo isso se cumpra. Você conhece o texto bíblico, ele levanta, erege um altar ao Senhor. E ele segue a sua caminhada com a revelação da vontade de Deus para a vida dele. Amém? Um outro personagem, o sacerdote Samuel. Samuel, já muito jovem, ainda criança, cerca de 3 anos, ele é entregue pela sua mãe ao templo e é dedicado ao serviço do Senhor, e Eli é o sacerdote. E chega uma altura, a Bíblia não diz em que altura da vida dele, mas eu imagino que numa altura suficiente de vida, que ele já era capaz de entender algumas coisas muito importantes da parte de Deus, e ele está numa noite dormindo, e ele escuta chamá-lo, Samuel. Ele levanta e vai direto até os aposentos de Eli e diz assim: o senhor me chamou? Ele diz: não te chamei não, pode deitar, pode descansar. Segunda vez, Samuel, ele novamente levanta, vai ter com Eli, Eli dá a mesma resposta. Terceira vez, Samuel, ele levanta pela terceira vez, vai Eli, pelo conhecimento que tinha de Deus, diz assim: olha, se você ouvir chamar de novo, responda assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. Sabe o que Deus falou?
está registrado lá em 1 Samuel 3, de 11 a 13. Deus falou exatamente assim: Samuel, eu vou fazer em Israel, aonde os ouvidos de todo o povo irá tinir, tamanho o que eu irei fazer, porque eu trarei juízo a Eli e a sua casa, porque Eli não soube trazer os seus filhos no temor do Senhor. Deus, antes de fazer, já revelou para Samuel o que ele pretendia. Quem está entendendo a palavra? Então Jacó, na sua caminhada, já sabia o que Deus iria fazer. Samuel, no seu serviço sacerdotal, antes mesmo de iniciar o seu serviço sacerdotal, ele já tinha revelado da parte de Deus o que Deus pretendia fazer. A Bíblia diz também, lá em 2 de Reis 6, de 8 a 12, que Eliseu, profeta do Senhor, por 2 vezes conheceu, através do Senhor, quais eram os planos do rei da Síria contra o povo de Deus. O rei da Síria tramava lá nos seus aposentos, emboscada contra Israel, e Deus revelava para o profeta Eliseu, e Eliseu avisava o rei de Israel, dizendo: olha, amanhã não vão por esse caminho porque há emboscada. Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos. Agora, o texto inicial que nós lemos tem coisas importantes para a gente considerar, porque parece muito confortável para nós essa introdução. Bom, já que Deus não vai fazer nada sem antes me avisar o que é que Ele vai fazer, sem antes compartilhar comigo o que é que Ele vai fazer, então é só ficar aqui sentado e esperar Deus falar comigo, esperar Deus me dar um sonho, esperar Deus de alguma forma entregar o seu plano a meu respeito, para a minha vida e para o que me cerca. Só que o que nós lemos no texto inicial diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quem eram os profetas naqueles dias? Como Amós, homens que renunciavam à sua vida, homens que procuravam agora viver em lugares áridos, separados dos outros, homens que faziam uma declaração pessoal de pobreza e de serviço exclusivo a Deus. Eu vim aqui nesta noite para dizer para você que Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida a teu respeito, responder orações, vir em teu socorro, garantir segurança para você, te livrar dos adversários, te livrar de perigos, acrescentar bens na tua vida, mas eu e você precisamos nos dias de hoje entender que a minha vida, a sua vida, precisa ser a semelhança de um profeta da antiguidade, separando-se para o serviço do Senhor. A palavra de Deus diz que é uma promessa de Deus o que nós estamos pensando hoje. Lá em João 15, verso 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. 15, já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. É promessa de Deus, tudo que Ele pretende para mim e para a tua vida, tudo que Ele planejou para mim e para a tua vida, Ele nos revelar. E a revelação de Deus gera conforto, e a revelação de Deus gera esperança, e a revelação de Deus gera segurança. Você já viu a diferença do crente que tem recebido de Deus a revelação do que Deus pretende? Ele anda em passos firmes,
Ele anda de cabeça ereta, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às situações adversas, ele sabe em quem ele tem crido. Aleluia! Mas veja que esse versículo que acabamos de ler, João 15, no 14, diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Deus não vai revelar os seus planos de qualquer maneira e para qualquer um, não. Ele é Pai e tem prazer em revelar os seus planos, para a gente estar alinhado com a vontade dEle. Mas não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer jeito, não. Nós precisamos viver uma vida conforme os profetas viviam e precisamos, como amigos de Deus, fazer o que Deus manda. Andar debaixo dos seus estatutos. Andar em temor ao Senhor. Quem está atendendo a palavra de Deus, diga amém. Deus não fará nada sem antes revelar os seus propósitos, o que Ele tem para as nossas vidas. Eu e você precisamos entender algo muito importante. E a pastora Renata introduziu alguma coisa que eu quero aproveitar. Ela disse que o medo nos impede de alcançar os favores do Senhor. Não foi isso, pastora? O medo nos impede. Eu quero dizer para você que Deus tem coisas grandes para fazer e Ele quer te fazer participante de tudo. Entenda bem o que o Espírito Santo de Deus está falando. Deus não quer que você viva de sobressaltos a respeito dos planos dEle para a tua vida, porque os planos dEle são altos, são de vida e não de morte. E Ele quer repartir com você, e Ele quer compartilhar com você os detalhes do que Ele vai fazer. Mas entenda uma coisa, você precisa ser amigo de Deus. Você precisa estar em comunhão com Deus. O amigo tem comunhão. Por isso ele é amigo. Se não tivesse comunhão, era só um colega. Sabe? Aquele conhecidinho, que eu troco uma ideia com ele de vez em quando. Amigo não. Amigo a gente fala todo dia, toda hora. Amigo a gente anda junto o tempo todo. Amigo a gente compartilha as nossas dificuldades, as nossas vitórias. É ou não é? Quem entende? Então João diz, olha, que Deus vai revelar. O próprio Senhor Jesus afirmou isso. Ele vai revelar tudo aquilo que o Pai tem para mim e para você. Ele vai compartilhar. Mas para os amigos, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os amigos sabem o que o seu senhor faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vim aqui nesta noite para dizer para você que você não precisa mais andar de sobressalto com relação ao seu casamento, às suas finanças, com relação à sua família, os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um conselho para você, pai, para você, mãe. Pare de ficar ansioso. Ai, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? Ai, meu Deus, o que vai acontecer na escola amanhã? Ai, meu Deus, ele vai mudar de escola. Está mudando de ciclo e vai mudar de escola. Meu Deus, o que vai acontecer? Olha, seja amigo de Deus, seja íntimo de Deus. Vá para um lugar ermo. Vá andar em dedicação a uma vida santa ao Senhor. E você vai saber que Ele vai antecipar para você tudo que Ele tem para os seus filhos, porque Ele é Pai. Ele é Pai maravilhoso. E não tem coisa melhor de quando a gente encontra um crente e a gente até sabe que ele está passando por adversidades e a gente vai com aquela cara, né, de bons amigos e fala assim, meu irmão, estou orando por você. Vou jejuar por você, Deus vai te dar vitória. E o irmão responde para você em bom e alto som, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu tenho a certeza que essa tribulação já terminou, já está no fim, porque Deus tem falado comigo. Não é tão bom isso? Não é tão maravilhoso isso? Agora Amós veio dizer para nós
que na antiguidade, antes do derramamento do Espírito Santo, isso era privilégio de alguns profetas. Era um privilégio momentâneo de alguns. Mas hoje o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o Espírito Santo de Deus está à sua disposição e você pode andar com Deus e ser cheio de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso nós precisamos vencer as nossas limitações humanas. Para isso nós precisamos vencer os nossos medos. Para isso, nós precisamos superar as nossas inquietações para receber a revelação. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quer saber o que Deus tem para você? Para você andar altaneiramente em todo tempo, em qualquer situação, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, tem Deus ativo dentro de si. E Deus ativo dentro de si. Eu e você não andamos de sobressalto, mas recebemos de Deus a todo tempo, a toda hora, a revelação do que Ele pretende fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de Paulo, o apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 12, do verso 1 ao verso 4, diz assim: se é necessário que eu glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céus. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está testemunhando daquilo que ele alcançou do Senhor. E às vezes a gente lê esse texto bíblico e diz assim, mas Paulo, né? Paulo era Paulo. Paulo era Paulo, não era qualquer Paulo, era o Paulo, homem de Deus, o maior escritor do Novo Testamento. Mas eu quero dizer para você que isso está, da parte de Deus, liberado para mim e para você. Porque as cortinas do véu já se romperam. Nós estamos vivendo uma nova aliança. Você pode entrar na presença de Deus pelas portas. Mas é preciso que você entenda nessa noite algo muito importante. E eu sei que eu estou falando especificamente com alguém nesta noite que tem passado os dias inquieto pensando, Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, o que vai ser de mim amanhã? Senhor, olha as notícias. Senhor, olha o que está acontecendo. O que vai ser de mim? Meu amado, eu sei o que vai ser de você. Se você entender a palavra nesta noite e agarrar essa palavra e buscar a presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus e se entregar ao Senhor e buscar um lugar secreto para estar com Deus, Ele vai revelar para você aquilo que o mundo não sabe, mas Ele já tem reservado para a tua vida. Aleluia, aleluia. Paulo disse,
Olha o que eu vi lá, não dá nem para falar. Olha o que eu vi lá, é melhor nem comentar. É grande demais. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a palavra de Deus diz que se nós estivermos neles, amados, nós faremos obra iguais ou maiores que a dele. Aleluia. Você pensa que o Paulo, o grande Paulo, foi o único privilegiado? Deus não tem prediletos. Deus tem filhos amados. E você, como pai, vai entender o que eu estou dizendo. Se um filho teu se dedicar em buscar profunda intimidade com você e quiser participar com você dos teus negócios, dos seus empreendimentos, dos seus projetos de vida, o que é que você faria como pai? O que é que você faria como pai se seu filho, eu vou dar aqui um exemplo bem corriqueiro, se seu filho chegasse para você e dissesse assim: pai, por que o senhor trabalha tanto? Por que o senhor economiza tanto? Por que o senhor salva tanto dinheiro? O que o senhor pretende fazer? Qual é o pai que, vendo um filho interessado nos negócios do seu pai, não sentaria com esse filho e iria dizer assim: meu filho, eu tenho um grande projeto. Eu quero realizar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero comprar uma casa confortável para vocês, eu quero produzir segurança, eu quero ter recursos para te mandar para a universidade. Não, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Mas infelizmente a maioria de nós somos filhos negligentes, que a única coisa que a gente lembra de fazer é de chorar quando as coisas não estão indo bem. A única coisa que a gente se lembra de fazer é de se lamentar e se rotular como desfavorecido quando a coisa aperta, quando tudo fica difícil. Mas se você entrar na presença do Senhor, se você for cheio desse Espírito Santo que nós lemos aqui, Ele tem todos os mistérios do Pai pronto para entregar para você. Você pode andar de novo altaneiramente. Você sabe o que quer dizer essa expressão, altaneiramente? Aquele camarada que anda assim, tipo, mais do que vencedor. Isso é andar altaneiramente. Só quem sabe quem é, quem serve e para onde vai, que é capaz de andar assim. E isso é um privilégio, um direito seu, em o nome de Jesus. Mas ainda falando de Paulo, a gente precisa considerar aqui algo muito importante. Nós precisamos vencer os nossos limites. O próprio Paulo, nesta mesma carta, lá no verso 9 e 10, depois dele compartilhar, e ele usa uma expressão tão forte, ele diz: olha, eu busquei o Senhor por 3 vezes, por um espinho na carne, que é como que Satanás a me esbofetear. E ele diz lá no verso 9 e 10, 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem coisas grandes para revelar para você. Mas todo homem, toda mulher de Deus que anda debaixo da revelação do Senhor, anda altaneiramente sim, mas via de regra, ele recebe um espinho na carne, para que não
se torne altivo, para que não se torne orgulhoso, soberbo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus conhece muito bem esse gênero humano. E imagine só como o exemplo que demos aqui de Jacó. Ele recebe uma revelação de algo que vai acontecer 20 anos depois. Ele passa poucas e boas lá com Labão. 20 anos depois é que ele toma posse daquela terra. Imagina só se durante esses 20 anos, ele com aquela revelação no coração, levado pelas paixões humanas, pelas fraquezas humanas, muito provavelmente ele não chegaria onde chegou. Paulo disse, olha, é como se Satanás me esbofeteasse. Orei 3 vezes. E o que Deus me respondeu foi, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A gente, com muita facilidade, admira grandes homens e mulheres de Deus. Meu Deus, que homem de Deus. Olha a revelação que ele trouxe. Senhor, louvado seja o teu nome por essa grande mulher de Deus. Olha como Deus desvenda mistérios para ela. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ore por ele, ore por ela. Porque via de regra, Deus permite um espinho para que a soberba não encontre lugar. Amém? O apóstolo João, Apocalipse 1, de 9 a 13, diz assim, então João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Pátimos, chamada Pátimos. Não foi para passear e fazer turismo não, ele estava preso, viu gente? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Na verdade, ele vai descrevendo que ele viu o próprio Senhor Jesus ditando para ele a carta que ele deveria entregar às 7 igrejas da Ásia. Mas você prestou atenção no testemunho de João? Ele começa introduzindo, olha, eu que estou sofrendo pelo Evangelho, que estou sofrendo pela pregação do Evangelho, eu estou aqui preso, eu estou aqui passando tribulações, eu estou aqui passando privações. Para quê, irmãos? Para que a soberba não encontre lugar. Então eu e você precisamos vencer os nossos limites humanos para receber a revelação de Deus. E entenda algo importante nessa noite. Eu venço os limites humanos se eu permitir que Deus faça a obra necessária para que eu permaneça no centro da vontade dEle. Amém? Eu quero ir concluindo com você, considerando algumas coisas aqui. A revelação virá única e exclusivamente através do Espírito Santo de Deus. A revelação que Deus tem para mim e para você virá única e exclusivamente através do Espírito Santo de Deus. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. Quanto a vós outros,
a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O Espírito Santo de Deus. Eu quero dar um conselho para você. Jogue fora o número assim diz o Senhor. Jogo fora o número do profeta de plantão. Sabe por quê? Porque você é um profeta de Deus. Sabe o que você precisa entender nessa noite, depois dessa palavra? É que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai compartilhar os seus segredos com você. E te prepare, crente, porque quando Ele compartilhar os seus segredos, Ele de alguma forma vai te manter pianinho. Ele vai te manter no seu lugar. Eu não estou aqui profetizando que Ele mandará um espinho sobre a tua carne, não. Mas Deus tem as maneiras dele de nos fazer permanecer humildes na presença dele, porque é só assim que o nome dele será sempre glorificado. Amém, amados? Amém? Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos. Deus tem coisas grandes para mim e para você. O profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esse negócio de andar ansioso, esse negócio de fazer terapia porque não aguenta mais ansiedade, tomar medicação porque não consegue dormir de tanta ansiedade, é para quem não teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor e anda na presença dEle e é cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe, porque Deus o Pai revela o que vai acontecer amanhã. E a gente se prepara para o que vai acontecer amanhã. E a gente busca mais ainda para o que vai acontecer amanhã. E a gente se rende mais ainda aos pés dele para o que vai acontecer amanhã. Se for coisas boas, nós já vamos desde hoje louvando e glorificando. Se forem coisas duras e difíceis, desde hoje nós vamos pedindo misericórdia, Senhor. Mas é bom ter um Pai que compartilha todos os seus planos com a gente. Quem crê nisso? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu desde sempre aprendi uma coisa, que Deus nunca nos dá uma palavra e ela volta para Ele vazia. Nunca, nunca. Toda palavra tem um propósito. Toda palavra tem um endereço certo. Eu te aconselho a assistir menos noticiário e ler mais a Bíblia. Eu te aconselho a parar de buscar a opinião de tanta gente e se voltar para Deus e buscar a opinião de Deus para a tua vida. Porque quem é o dono da tua vida é Deus. Quem determina qual fio de cabelo vai cair, e os meus estão caindo bastante. Quem determina qual fio de cabelo que vai cair é Deus. Quem é expert de economia e do dia de amanhã, e de legalização, e de conforto, e de progresso, é Deus. Busque a Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Pare de desperdiçar o seu dinheiro com coaches, com conselheiros, com gente que você acha que é melhor do que você, que vai te mostrar os caminhos das pedras. Olha, quem
criou o caminho foi Deus, e Ele sabe todos os atalhos para você. Busque a Deus, gaste tempo com Deus, gaste os seus joelhos na presença dEle, faça propósitos com Ele. Senhor, eu não vou sair daqui. Jacó fez isso, gente. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu estou no impasse, eu preciso saber o que vem pela frente, eu preciso estar preparado, porque o que vem no dia seguinte. Fala comigo, me abençoa. Irmãos, acredite, Ele é Pai, e se você clamar, Ele vai responder, e se você pedir, Ele vai te ajudar. E se você se derramar, você não vai sair da presença dEle do mesmo jeito. Você vai sair com uma nova esperança no teu coração. Eu não estou falando aqui de frases de efeito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não estou falando de frases de efeito, eu estou falando de verdades que descem ao coração, que ninguém tira. Que notícia ruim não tira, que noticiário de esquerdista não tira, uma certeza profunda do teu coração que só Deus é capaz de plantar. Jacó, olha, tudo isso vai ser teu, te prepara, vai ser teu, e eu vou andar com você até que tudo isso se cumpra. Samuel, olha, você ainda é um terro jovem, mas eu vou estabelecer juízo. Os ouvidos de Israel vão tremer, mas eu sou contigo e vou te usar grandemente. Deus tem isso para você, meu amado. Pare de gastar tempo com conversa fiada com o seu vizinho. Sabe aquela coisa assim? A vida está difícil, né? O que a gente vai fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei. Você sabe? Não, eu também não sei. Pare com isso. Vá ao teu vizinho e diga assim: eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que me antecipou o que Ele tem para mim, e é nessa caminhada que eu vou, é nesse caminho que eu vou, e é nessa direção que eu vou, e é assim que eu vou viver, porque é certa a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Está vivendo crises, meu irmão? Fale com Ele. Ele tem solução para todas elas, e Ele vai te revelar o que Ele vai fazer. Está vivendo aflição, meu amado? Fale com Ele, e Ele vai revelar para você o que Ele vai fazer, porque Ele é Pai amoroso. Ele é fiel a essa palavra. Aleluia. Se você for amigo dEle, aos seus amigos Ele revela. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, meus amados. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu glorioso nome, Deus. Porque nós não somos como os demais, Senhor, que andam inquietos, que andam em meio às trevas em todo o tempo, surpreendidos por toda a ordem, Senhor, de malefícios. Nós somos os teus filhos amados, e tu, Senhor, tem prazer em se revelar, em revelar para nós os teus planos, que são grandes, que são altos, que são de paz e não de morte, de vida e não de morte. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Senhor, e te pedimos: fortalece-nos nessa noite, Senhor, para que a nossa busca ao conhecimento da Tua vontade seja mais intenso, para que a dedicação em Te conhecer e conhecer os Teus mistérios seja ainda mais profunda, Senhor. Tira-nos, Senhor, dessa vida rasa espiritual, e nos leva, Senhor, num lugar mais profundo de intimidade contigo, para
os teus mistérios e conhecer a tua vontade plena. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. E sabemos que tu és um Deus que, embora permita os espinhos, tu permite porque nos ama. Embora, Senhor, tu sejas um Deus que permite adversidades, perseguições, calúnias, tribulações, Senhor, tudo isso tem uma medida certa para que estejamos humildes diante da tua presença. Faze-nos humildes diante de ti, Senhor, em todo o tempo, e glorifica-te nas nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Você pode mais uma vez levantar as suas mãos. Eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato a Deus por esse privilégio de estar com vocês nessa noite. Eu sou muito grato a Deus. E eu tenho certeza que Ele falou com você nessa noite, meu amado. Busque um lugar ermo. Busque um lugar de intimidade com Ele. Chegue mais perto dEle. Ele tem respostas. Ele tem respostas. Ele tem respostas certas para você, meu irmão. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus amados. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, porque Ele merece. Seja a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.